O Cielo tá de casaco, o pessoal tá tudo encasacado aí. Ah, a temperatura finalmente baixou. É, tô vendo aí. Chegou o inverno. É. Mas pelo menos tem sol. Que bom, né? Oi, boa noite. Bom, boa noite. Vamos lá, então? Bom. A Mati está lá e a Ângela está aqui. Então, vamos ao início, então, aos trabalhos. Boa noite, pessoal. Então, uma satisfação retomarmos o trabalho com o seminário Os Nomes do Pai, os não tolos erram. Então, nessa retomada dos trabalhos, e quem acompanhou o nosso trabalho do ano passado, né, nós fomos até a lição 8 do seminário. Então, agora a gente vai retomar as lições que faltam, né, mais ou menos até o mês de outubro, para depois, em novembro, fazermos a nossa jornada. Tá bem? Então, hoje contamos então com a participação da Márcia Guidanich e da Angela Becker, que vão trabalhar, vão trazer as suas questões a partir da leitura da aula 9 do seminário. Então, hoje a Márcia começa. Então, por favor, Márcia. Beleza. Obrigada, Otávio. Estão me escutando, pessoal? Sim? Beleza. Então, a ideia é que a gente possa abrir algumas questões aí para disparar depois a conversa, né? E as interrogações, todas que vão aparecendo. E então, hoje a gente vai iniciar com essa aula, que foi a aula na sequência aí, que é a lição, então, número 9, de 12 de março de 1974, né? Esse seminário que é um seminário que nos traz muitas interrogações, muitos enigmas, algumas provocações. A gente pensa, assim, do Lacan, inclusive, a partir já do próprio título, né? Que é um título que traz toda uma polissemia, assim, né, de modos possíveis, já traz até uma certa provocação, uma certa dificuldade na tradução, abrindo aí mais de uma possibilidade, né, de tradução. Os não tolos erram os nomes do Pai. Bom, é um seminário que parece que o Lacan segue elaborando questões num período que nos parece muito um período ainda de um tempo de compreender, um período de elaboração, onde ele está em volta, lidando e se interrogando a respeito de muitas questões. Ele vem, então, ao longo de todo esse seminário e das lições anteriores, se interrogando bastante a respeito da questão da lógica, né? Ele teve apresentando nas questões anteriores a questão da lógica aristotélica, traz a questão da lógica epistêmica, né? E está nesse jogo aí das lógicas binária, ternária, introduzindo aí o três, né? Mas além da lógica, ele vem trabalhando e se interrogando bastante aí sobre a questão do saber,
sobre a questão da verdade, a questão do real, e muito nessa lição, particularmente também, a questão do nó, né? Ele já está trabalhando essa questão do nó borromiano desde o início aí do seminário, mas nessa ele passa boa parte abordando essa questão do nó, né? Ele está enlaçando de alguma forma também essa questão da lógica com o real e o nó, né? Na lição anterior, a lição 8, que é a lição de 19 de fevereiro de 74, o Lacan tinha afirmado, né, que a lógica é a ciência do real. A lógica é a ciência do real. E ele diz que ele parte do real para afirmar que para todo saber é preciso que haja aí invenção, né? Então, lógico, saber, para todo saber é preciso que haja aí invenção, que é isso que se passa em todo encontro, ele diz, em todo encontro, primeiro com a relação sexual. A gente também já discutiu um pouco essa questão das traduções, da dificuldade também que a gente tem aí nas traduções e nas diferenças de tradução para tradução dessas que a gente tem acesso, são traduções não oficiais, né, traduções caseiras, assim, mas que a gente foi encontrando várias diferenças. Nessa frase mesmo da lição 8, a edição da FI, em vez de colocar para todo saber, é preciso que haja invenção, a gente tem ali para tudo saber, é preciso que haja invenção. Então, acho que aí tem um engano na tradução da FI e parece que, de modo geral, essa outra tradução que a gente passou a lição no e-mail para todos, está mais interessante, né? Porque, enfim, não se trata de para tudo saber, né? Mas para todo saber nesse sentido de para qualquer saber. Tudo saber, nem com muita invenção a gente vai dar conta, né? Mas, enfim, ele já vinha afirmando, por exemplo, na lição ainda anterior, a lição 7, ele vinha dizendo essa questão do real, sobre o real, né? Que o real é o que se determina pelo fato de que, de nenhuma maneira, se possa escrever nele a relação sexual. Então, ele está introduzindo essa questão do real e vai agora, na lição 9, marcar muito isso, assim, da questão do 3, né? Do laço, então, de 3, esse nó do 3. Ele inicia justamente, então, a lição 9, que é a lição, então, de 12 de março de 74, apresentando, desenhando no quadro, ele faz 4 desenhos diferentes. Eu vou tentar compartilhar a tela, mas eu não sou muito boa nisso, mas eu quero ver se eu consigo fazer isso. Vamos ver se... Eu também não sei... não, nada do que era para aparecer. Para fazer isso, você tem que estar como co-hoster. Se você não tiver, não rola. Não, então eu não sei, Cid. Não, então deixa para lá. Aí vamos ver como é que eu posso estar com o rosto. Não, eu digo, você tem que ter, eles têm que te Ser passar um. anfitrião, é. A Pronto, Poa pronto. está como anfitrião, não sei quem é que está pela Agora Poa. a Márcia já está como Eu estou coordenando aqui, eu faço esse trabalho, tá? Eu passei a Márcia como anfitriã, tá? Ela pode compartilhar agora. Tá, e daí eu precisaria, então, posso já compartilhar a tela, né? Ai, não sei se é Pode. essa. Não sei se é essa. É esta imagem, ups. Esta, não sei se vocês veem aí. Sim, Márcia.
Tá, enfim. Essa é a imagem, são os 4 croquis, então, né, que o Lacan desenha, que são 4 modos de dispor aí esse nó de 3, né, do nó borromiano. Deixa eu ver se aqui tem uma outra versão deles, coloridos, que talvez ajude um pouco a visualização, mas também não sei se ajuda muito. Márcia, põe o som, por favor. Eu estava tentando. Não, eu sei, mas esse aqui eu quero deixar mudo. Eu estava sem som. Agora, ficou um minutinho, Márcia. Tá, voltei. Falta um pouco de prática, mas enfim, essa é uma outra versão daí colorida dos nós, desses 4 modos de dispor, né, os 3 elos que compõem o nó, que ele apresenta, então, já no início desse seminário, né. Enfim, ele está realmente trabalhando e passa a primeira metade dessa aula em volta dessa questão do nó, dizendo, inclusive, ele traz essa questão de que o nó borromeu é o feno dele, né? Ele diz o feno que está na ordem do dia, né? Na ordem do meu dia. Então, de alguma forma, parece que ele está realmente trabalhando ali, ruminando em torno desse nó borromeu, né? Ele diz esse nó antigo com a função de segurar alguma coisa. Ele chega no final, bem no final da lição, ele diz que ele está embaraçado nesse nó, né? É difícil não escutar nesse embaraçado do espanhol, né? Parece que ele está grávido ali, gestando mesmo, né? Esse nó. Ele diz, eu tricoto, passo meu dia a fazer nós borromeus. Então, ele está realmente muito tomado nessa questão, transformando os elos de diversas formas e formatos, né? E ele traz essa ideia, então, de que ela seria uma maneira, o nó borromeu, seria uma maneira de agarrar o que eu chamo as 3 dimensões. E ele retoma, então, essa ideia de que o nó borromeu só se sustenta em 3. Se cortarmos um, os outros 2 elos se desenlaçam. Né? Ele vai falar da trança de 2, mas aí ele marca a diferença da trança de 3, e o quanto essa trança de 3, ele diz que sempre que a gente tiver múltiplos de 6, será sempre um autêntico nó borromiano. O microfone é aberto, a Valéria lá. Enfim, então, esse nó de 3. Enfim, né, o que ele está querendo, qual é a questão, talvez, né, dele aí em relação ao nó, e a esse nó de 3, onde o 3 é a sustentação mínima, né? Já na lição 6 desse seminário, ele tinha referido que ele toma esse nó como apoio. Ele diz que ele toma apoio no nó para que algo do impossível se demonstre. Acho que aí tem uma questão interessante, né? Essa questão de demonstrar o impossível. Algo do impossível se demonstre, né? Com o apoio desse nó. Bom, ele diz que o nó borromeu serve para inventar a regra de um jogo
que faz 3 e nada mais. Faz 3 e nada mais. Ele evidencia a relação, então, esse nó, do real com o imaginário e o simbólico. Né? Ele diz, aqui, nas palavras, então, do Lacan, né? A que me serve esse nó A3? Ele me serve, se posso dizer, para inventar a regra de um jogo, de tal modo que possa aí se figurar a relação do real muito propriamente com isso que é do imaginário e do simbólico. É o que faz 3. Justamente, é que o real, como o imaginário e o simbólico, é isso que faz 3. Isso faz 3 e nada mais. Né? Ele está realmente marcando essa questão do 3 como mínimo. Faz 3 e nada mais. E ele segue, né, dizendo que não se trata de entender como um primeiro, um segundo, um terceiro, né? Ele diz o real não é o terceiro, né? O jogo entre real, simbólico e imaginário faz 3 e isso é tudo. Então, não há um primeiro, um segundo e um terceiro, e nem mesmo um meio. Deixa eu ver se eu consigo. Que ele vai marcando, então, os diferentes, né? Esses diferentes. Aqui a gente tem essa montagem do nó. Estão escutando, pessoal? Sim. Ah, tá aberto o microfone, tá. Ah, essa é uma montagem do nó que evidencia uma montagem simétrica. Depois ele vai falar um pouco disso. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma outra montagem nessa figura que ele organiza, onde ele diz, né, que então, não tem um primeiro, um segundo e um terceiro, e também não tem um meio, não tem um meio que enlaça dois extremos. Por quê? Porque qualquer um dos círculos pode preencher a função de enlaçar os outros dois. Então, quando estes são colocados na posição de extremos, né, como nessa figura, mas tanto o verde e o vermelho podem estar na posição de extremos e o amarelo está enlaçando, como isso pode ser transformado e o amarelo ir para um extremo e o verde ficar no meio enlaçando, né? Ela diz que isso é girovago, ele diz, né? Não há uma posição fixa, então qualquer um pode ocupar essa posição de meio, né? Porque podem ser puxados, né? Essas alças, como aqui, e isso vai se transformando. E ele entra aqui na questão, na sequência, na questão do amor. E ele vai dizer que o nó, Borromeu, Márcia, foi... só para te avisar, foram 15 minutos, tá? Então, Tá, só fechando então, essa ideia do nó Borromeu como algo que possibilita um questionamento à lógica binarista, à lógica do 2, né? Porque o amor, ele diz, a gente tende a imaginar que o amor é 2. Imaginamos que o amor é 2. Mas o 2 só pode se enlaçar se houver o 3. Né? Isso ele marca fortemente aqui, né? O que o nó borromiano nos ilustra é que o 2 não se produz senão pela junção do 1 ao 3. O 2 é engendrado pelos dois ímpares, 1 e 3. É isso que o nó borromiano nos faz salientar, diz Lacan, né? Então, essa ideia, vamos ver aqui,
Aqui tem um certo desenho que também ele propõe mais em 3 dimensões. Mas eu acho que, enfim, essa ideia de que para se ter 2 é preciso ter 3, né? Então ele introduz esse 3 não como terceiro, porque não se trata de primeiro, segundo, terceiro, mas como 3 que fazem então 1. Enfim, acho que por enquanto é isso. Ok, obrigado, Márcia. Então, vou passar a palavra para a Angela Becker, que vai contribuir com essas questões também. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim? Então, obrigada pelo convite, desafio desse seminário, que, sim, é um seminário difícil, mas, ao mesmo tempo, parece belo. E é nessa linha um pouco que eu quero trazer para vocês, tomando isso que o Lacan já insiste em que para todo saber é preciso uma certa invenção, então isso me autoriza a trazer um pouco da minha invenção, né? Da leitura que faço, como tenho tentado trabalhar esse seminário no Corpo em Cena, então quero trazer um pouquinho disso que faço, essas aproximações que faço lá, né, no Corpo em Cena em relação à questão da estética, principalmente. Bem, bom, mas eu vou então partir desse parágrafo aí, não, que a Márcia parou, que tem a ver com o quanto Lacan está afirmando que o amor ele é ilusoriamente 2, né? Mas é preciso, para que ele seja 2, é preciso que haja 3, né? É preciso três instâncias, 3 lugares, 3 posições, né? Ele refere o Freud, né, no Totem e Tabu, ou melhor, no trabalho como é que é? A psicologia do Massa e Análise do Eu, né? Ele faz essa referência, mas ele não desenvolve muito por aí. De qualquer forma, ele nos diz que ali interessa é o capítulo da identificação, né? Sendo que a identificação é justamente o que é a primeira manifestação afetiva, entre 2, ali ele diz isso, o Freud. E são 3 as identificações que ele recorta ali. A identificação primeira, como traçunário, seria fundante. A identificação que se trata da função do outro entregue pelo pai, que aí Freud descreve como as identificações que acontecem dentro do complexo de Édipo, não só por aquele que é o ideal, né, o modelo, mas também a identificação com o objeto amado. Sendo de forma direta ou indireta, não importa, isso ali, a identificação que ele destaca é dessas 2 vias. E a última que ele traz é essa identificação que ele chama de histérica, que dentro da massa, né, o indivíduo se identifica com o desejo do outro, né? Seja o outro o líder ou não, ou aquele a quem que se destaca e destaca o seu desejo, e que a massa, então,
ali vai atrás, né? Se identifica com isso. Ele não desenvolve muito por aí, ele faz essa referência, mas se sabe que ele está trazendo essa questão do amor e está trazendo essa questão dos 3 lugares, né? Ele diz que, então, que o saber, que o que se inventa, ele precisa ser inventado justamente para se tapar as fendas desse mistério que existe na relação entre dois, né? Então, esse mistério do impossível da relação sexual tem a ver com essa ilusão de que algo se passa entre dois. Então, nesse campo, nessa fenda, é aí que é preciso inventar. Então, vou trazer um pouco da minha invenção aqui, da aproximação do que o Daniel Sibony fala sobre a dança. Daniel Sibony é um sociólogo, ele não é psicanalista, ele trabalha, tem acho que talvez o livro que mais transitou aqui na POA, o Corpo como Objeto de Arte, o Henri Pierre Gedi, já tivemos ele também num congresso, numa jornada, mas eu aqui estou trazendo, então, não só o Gedi, mas o Daniel Sibony, que esse sim é um psicanalista e tem, as obras dele não são traduzidas, mas ele tem um livro muito importante que se chama Corpo e Sua Dança. E ele diz assim: a dança é uma resposta ao acontecimento sem recurso, onde o corpo, preso diante do impossível, ele quer, no entanto, viver e começar a se mexer, a se colocar em movimento. É uma resposta que vem dos tempos primórdios, como obra do inconsciente. Como se o inconsciente te dissesse: existe outra coisa, tem espaço, mova-se. O analista busca palavras para mover vidas bloqueadas, diz o Sibony. E a dança busca o gesto para se dotar dessas aberturas. Em ambos os casos, há o reencontro com o outro. A dança, abertura do corpo, ou melhor, do entre corpos. Então, tem algo aí interessante que me fez também pensar nesse acontecimento sem recurso, isso é, nessas ocasiões traumáticas em que tem algo aí que se fecha, paralisa e bloqueia, né? E que é preciso que haja, para haver esse reencontro com o outro, é preciso que haja uma senha, uma palavra, algo que faça abertura, não? Ele faz essa relação, então, de que a dança faria a abertura do corpo, assim como o psicanalista usa a palavra para fazer a abertura, né? Para que possa se mover e seguir vivendo. Bom, fazendo também referência, então, a essa invasão do real, né, que tivemos ultimamente e que a gente ainda está um pouco falando disso. Bom, o Lacan nos fala do amor, segue falando do amor e nos diz, então, que o amor é apaixonante, mas que isso não é a mesma coisa de dizer que o amor é uma paixão. Ele diz que apaixonante é falar de um jogo onde se está incluído, mas não se está ativo. Inclusive, fico pensando se na tradução que vocês têm, tem esse não está ativo,
porque Esse é um ponto, Ângela, é, que em outras traduções não tem esse não, né? Que a gente, exato. A onde outra se tradução que está foi ativo, encaminhada em PDF, ela diz o contrário, quer dizer, tira o diz o não contrário. se está Está ativo. ativo, Uhum. a partir das regras. Isso fica bem, né? É, Bem diferente. é. Isso está na página 229, nesse aqui, que é a tradução ruim. 229. 160 na tradução da Benedito. Sim. A gente não ouve o que vocês falam, só quem fala no microfone, tá? Ah, sim. Ok. Estamos aqui no debate da onde é que fala o não e onde o não está incluído e onde o não está excluído. Qual é esse parágrafo, Ângela? Então, não se está ativo, exato. Aí, no entanto, a tradução é se está ativo. Ah? Está ativo a partir das Essa é regras. se está ativo. Apaixonante é falar de um jogo onde se está incluído e se está ativo. E fiquei pensando, bom, sim, talvez sirva como não e como sim, porque a verdade é sempre semidita. Tem algo aí que está ativo e algo que não está. Dizer a verdade é sempre meio dizer, diz o Lacan. Então, aí aparece, eu me pergunto aqui, né? São questões que eu me faço, que ele nos diz que nesse semidizer não somos sujeitos? Ou algo de nós é objeto e algo de nós é sujeito? Aí nesse semi-dizer. É interessante, né? Porque tem algo aí do ser objeto que me pareceu uma questão legal, que se aproxima, inclusive, daquilo que ele vai fazer referência um pouquinho mais tarde, como o belo, né? A questão do belo. E aí eu trago, então, o Gedi aqui, nesse momento, quando o Gedi nos lembra dessa expressão latina que existe, habeas corpus. Uhum. O habeas corpus como tenha corpo, ou tome seu corpo. E ele diz, se nosso corpo nos pertence, isso ocorre na medida em que somos sujeitos do objeto que ele representa, o que faz persistir uma dúvida acerca da sua realidade. Tem algo aí que acontece, só que não sempre, né? Quer dizer, o amor faz meu corpo viver além da distinção entre ser sujeito ou objeto. O amor faz essa ilusão de que tem algo aí que não se perde nunca, né? Ou que tem uma consistência que não é verdadeira, que não existe, né? Então, continua o Gedi dizendo assim, a vertigem da negação de si mesmo por meio da objetalização faz parte do amor. Então, é interessante porque a vertigem tem tudo a ver com o rodopio, a dança, a saída de si próprio, né? O movimento. E Lacan nos diz, então, que o meio dizer tem a morte por princípio. E o verdadeiro seria o caminho de levar o corpo ao gozo, sendo que o sexo é ligado à morte do corpo. Mas isso ele vai desenvolver um pouquinho mais, né? Tem uma outra frase aqui que também
vi diferença nas traduções. Aqui, enfim, na edição FI, a frase é: só nos seres sexuados é que o corpo morre. Na outra tradução que eu tenho, que é aquela que foi em PDF, que eu não sei nem que editora é, tem uma página que a capa é uma gravura de uma mulher. Acho que foi o Cid que me enviou. Sim, só nos seres sexuados é que o corpo morre. Então, pode ser assim: só há nos seres sexuados o corpo morto. Essa é a outra tradução. Bom, a relação da morte está no corpo sexuado. Vamos entender assim, né? E senão não dá. E Gedi, bom, fala algo aí muito parecido com Lacan, quando ele diz assim: eu não decido, enquanto sujeito, a objetalização do meu corpo, pois todo efeito de corpo-objeto está fundamentalmente ligado à imagem da morte. Mas a morte, diz Lacan, impulsiona o ser falante e glorifica o corpo. Aí é que está a questão do belo, né? Ao mesmo tempo que ele diz que é só o belo que tem um affaire, quer dizer, tem uma aproximação, ou que ele toca a morte. É no Seminário da Ética, né, que o Lacan nos fala sobre belo, não só, mas ali é que eu busquei a fonte. É que ele diz que o belo é o caminho que, com dor, acompanhado da dor, conduz o que é mortal até a imortalidade. Então, é sobre o belo que nos fala Gedi quando nos diz que o fascínio do corpo-objeto, corpo-estátua, ele diz isso, o fascínio é que é um corpo vivo, um corpo morto-vivo, onde não há sexo nem idade, um corpo fora do tempo. Que corpo-estátua é esse? Bom, ele refere nesse capítulo que nós trabalhamos lá no Corpo em Cena, não só a essa arte que existe de fazer uma estátua, enfim, se pintar de branco e ficar parado no meio das esquinas, né? E ser ao mesmo tempo visível e invisível aos olhos de quem passa, mas também ele fala do quanto a dança é aquela que é coreografada, ensaiada, ela tem repetições de imagens como se fossem estátuas. As estátuas, como se fosse uma fotografia, a coreografia ela traz repetições disso. Ele diz: ali está o corpo morto, o corpo que está fora da realidade, fora do real. Ele fica irreal, né? Rápido. Imaginar o corpo como objeto de arte é tê-lo por morto, ele diz, não condenando-o à morte, mas deliberando sobre ela e tornando-o imortal. O corpo em repouso se finge de inanimado, simula a morte, tornando-se escultura. Assinala ao mesmo tempo que a vida vai retornar e que ela se retira do mundo animado para se perder no mundo dos sonhos. Vamos lá. Então, o que achei... Vou pular um pouquinho, porque eu acho que está na hora, né? Achei muito interessante é o tal do demônio do pudor, que ele coloca um pouquinho mais para o final, né? E que ele diz que é a única
É a única possibilidade de bem dizer é através do pudor. E ainda a explicação, para mim, está nessa frase resumida que ele diz: os não tolos erram, os não pudentos erram. É isso aí. O pudor é testemunho de nossa tolice, né? Em relação ao sexo, dessa vivência impossível da relação sexual. Bom, é isso. Tomando o sonho que ele diz ali, acho que outra coisa interessante que ele nos fala é que ele nos deixa a questão de que o real é a história de nós, né? Que todo o resto se pode sonhar. E o sonho fez de uma função corporal, como dormir, um desejo. Sendo assim, o sonhar faz o corpo que goza, desejar. Então, o sonhar transforma o corpo gozante como desejo, né? Algo que deseja. Então, é isso. Concluo aí a minha contribuição nessa leitura, nessa invenção. E, para não mentir sozinha, eu convido, então, vocês a ajudarem nesse meio dizer meia-verdade. E obrigado, Ângela, pelas tuas contribuições e tuas questões. Então, agora está aberto para o debate. Os colegas que quiserem participar podem da tela, podem então levantar a mãozinha, e os que estão presentes, a mãozona. Então, Christian, depois Ângela Ulhões e Robson. Isso. Tá. Obrigada, colegas. Foi muito bom. Mas aí eu me coloquei duas questões. Quando fala do amor passionante, apaixonante, né? E diz que é apaixonante, mas não é paixão. E coloca do lado ativo. E a paixão é passiva. E eu fiquei pensando se aqui não vai trazendo outro tipo de amor que no amor, ele disse, né? Sair do amor de dois para o três, né? Porque o amor de dois é aquele que imaginamos. E aqui eu fiquei pensando se esse amor apaixonante não está ligado a alguma coisa como um motor quase, que é algo que motoriza, digamos assim, que tenta ligar algo do saber com o real. Isso é uma coisa. E outra questão do pudor, eu fiquei pensando quando ele disse, nem a verdade, nem o velo, nem o bem conseguem. O velo fica, né, é o limite, vai dizer, do real. Né, do limite. Ele vela, mostra, mas também esconde. E aqui ele coloca o pudor como quase como um caminho do bem dizer. E eu fiquei o pudor engraçado, porque o pudor é um fenômeno de corpo, né? Pudor. Não é do lado de um acontecimento de corpo. Tá? Mas é um pudor é algo que não se pode dizer, não se pode tocar. É algo do impossível. Entende? Então, eu fiquei pensando se podemos pensar alguma coisa por aí, porque não é do lado da moral, certamente, né? Então, engraçado que Lacan traga isso, pudor, como uma coisa do corpo, né?
E o dizer um acontecimento, e aqui o pudor é algo que traz, é um acontecimento no corpo, né? E outra questão que eu me fiz aqui, que não é uma questão de por que precisa seis enlaçamentos para fazer o nó? Por que o três em análise, digamos? Por que o três não é suficiente? É uma questão que não sei. Ângela Bulhões. Bem, eu acho que eu vou atrás de ti, Christian. Um pouco o tema do belo e do pudor, eu fui no seminário 7, né? E aí ele diz isso, assim, lá, com mais clareza, que o belo, ele diz, sempre tem uma análise quando alguém está chegando perto de algo do mortífero, da morte, né? Vem a lembrança de uma música, de um escrito, né? Então, trazendo como o belo algo que vem, aponta, né? Recobre, porque aponta para o que é da morte, do real, da destruição. Quando está se falando algo da destruição, eles aponta para a destruição, mas se escapa. Fala da destruição a partir desse contorno que faz. E o pudor também, na ideia de que o pudor é o que tampona, né? É o véu do real, né? Mas a minha questão que eu coloquei, que vai nessa linha, é assim, quando ele diz os não tolos vagueiam, aqui, né, nessa tradução vagueiam, que eu penso mais em errância, né, porque os não tolos são os que não são tolos do inconsciente, então, nesse sentido, é uma errância da soltura total mesmo. E os não pudicos erram, tem mais do lado do erro, mas agora, na apresentação, eu fiquei pensando na questão do amor, enlaçar isso com o amor, no sentido de que o amor é o amor engana, né? Mas nesse amor de três, né? Desse amor que passa pelo terceiro para poder fazer dois. Para dois existirem, para dois fazerem laço, tem que fazer o terceiro, porque faz a separação para que haja possibilidade de enlace, porque senão o dois faz um e não tem diferença, né? Só pode haver enlace entre dois diferentes. Mas pensando nessa questão do não engano, do amor que engana, eu fiquei pensando os não tolos vagueiam, ou os não pudicos erram, a questão daquele que não pode ser enganado, né? E aí eu pensei na questão da depressão pela primeira vez, assim, podendo pensar que a depressão é algo onde o sujeito não está podendo viver viver o engano do amor, o engano da possibilidade. E nesse sentido, ele fica num lugar de não poder ser tolo, né? Ou melhor, porque os tolos são aqueles que de alguma forma podem ser enganados, né? E então como o engano do amor é importante, né? Nesse sentido, assim, de que a crueza é não poder também, né, ter o véu e o engano. Robson. Uhum. Boa noite. Obrigado a vocês duas por terem transformado essa lição numa coisa leve e amorosa, né, para nos trazer. E vou seguir por aí, né, mais para o final, o quanto essa ideia também da invenção que tu trouxeste, Ângela, e termina com a referência ao demônio do pudor, né? E a gente também pode encontrar outras referências a isso, né, no próprio Lacan, né, no demônio da interpretação, né, no demônio enganador, no caso do Deus enganador por Descartes, né, mas que esta encontrei na tua referência quando fala da dança, né, dos momentos, da repetição, ou seja, essa recursividade que a dança tem, também como uma forma de aproximar desse amor passional, né, de aí poder termos uma representação estética desta parte, seja passional, seja apaixonante, né, até onde ela pode chegar. Um pouco para poder relacionar a invenção e aquilo que a gente está tratando. E por outro lado, né,
retomando o início, né, quando Márcia falou, né, e que ela trouxe também, né, lembrando que para todo saber é preciso que haja uma invenção. Essa invenção que o Lacan, né, anuncia, né, na aula anterior, logo no finalzinho, né, o Tratado 1 e do 2 e do Real, né, me parece que ele está, né, se apoiando aí, primeiro, né, tentando dar conta de uma dificuldade nossa, né, na prática, que é pensar com o 3 e não pensar com 2. Ou seja, de colocar, de nos fazer introjetar, né, pegando a questão da identificação, né, essa condição da dificuldade que é para nós, na escuta, né, na relação com os outros, pensar, né, a 3, né, e não só com um terceiro, né, pensar ternariamente. E daí essa forma de representação. A outra é se utilizando justamente, né, daquilo que o Newton da Costa chama de lógica heterodoxa, ou seja, que é aquela que fala, né, das incompletudes, das impossibilidades, né, do qual dessas lógicas o mais famoso é o teorema do Gödel, que o Lacan faz, né, referência tantas vezes, onde uma das coisas que me parece, dizendo rapidamente assim, é importante para isso que a gente está trabalhando aqui hoje, é dizer que a possibilidade de estabelecer a consistência ou a verdade de uma determinada afirmação só pode ser, né, comprovada se ela vier de fora, se ela for heterogênea à primeira afirmação, ou seja, reafirmar essa dependência completa do outro, né, tanto na lógica quanto nas relações, né, mais íntimas, que é o que é por isso que ele vai falar na invenção, né? Porque sozinho tu não consegue, né, reafirmar alguma invenção, precisa dos outros. Bueno. Cid, por favor. Oi. Bom, como a gente está retomando agora, né, esse trabalho do ano passado, eu queria trazer umas coisinhas que a gente falou no ano passado, relembrar, né, para relembrar um pouquinho do contexto desse seminário, né, já que ele fica árido. O Lacan diz que, né, a ciência do real em si, ela não dá conta da psicanálise, né, porque a gente precisa do dizer verdadeiro, né, quer dizer, a gente precisa misturar ao real das letras, a gente precisa misturar o simbólico e o imaginário. Então, assim, esse seminário, né, ele teria feito esse seminário em 1963, agora nós estamos em 73. Ele começou um seminário chamado Os Nomes do Pai, né? O momento que ele interrompeu, foi expulso, a gente falou de tudo isso, mas então lembrando assim que ele ia tratar desses assuntos de uma maneira muito menos árida, ele ia tratar através do discurso dos mitos e dos mitos da religião. É por aí que ele ia trabalhar uma certa problemática através disso, que eu entendo que é basicamente a problemática das relações entre os falantes, né? Essa classificação primeira, essa identificação primeira que se faz entre homem e mulher, né? Em todo e qualquer mito, né? Na mitologia de qualquer povo, de qualquer canto, a gente encontra sempre os princípios masculino e feminino, e a gente encontra o que falha na relação entre masculino e feminino, não é? Agora, o que falha é tratado de diferentes formas em diferentes mitologias. Então, na mitologia cristã, é tratado através da culpa, do pecado, da punição. Em outras mitologias, é tratado de outras formas, mas sempre está presente a relação do princípio masculino e feminino, por exemplo, no mito grego, né, Gaia, e por aí vai, né? Sempre tem isso num certo ponto, e o que falha nisso, né? O Lacan está insistindo bastante que ele diz assim, né, em vários pontos do ensino dele, mas ele traz nesse seminário mesmo que a relação de um homem frente a uma mulher é a mesma relação de um peixe frente a uma maçã, né? Quer dizer, então, porque justamente isso falha, todo o resto pode surgir, né, nesse meio.
E eu acho importante a gente se dar conta do quão atual isso é. Talvez no momento em que o Lacan falou, as pessoas não tenham captado o que ele estava dizendo, mas hoje é um discurso completamente atual. Porque se a gente abrir o noticiário, a gente está discutindo sobre isso que o Lacan falou, que entre homem e mulher a coisa não funciona, né? Então, assim, a gente tem a bancada evangélica do Brasil, mas em vários lugares do mundo, dizendo, não, tudo tem que ser extremamente regulamentado, sim, segundo a vontade de Deus, traduzida pelos pastores e milicianos de plantão. E você tem outra parte das pessoas dizendo, não, a gente pode viver a sexualidade de muitas maneiras diferentes, né? De quantas maneiras a gente pudesse autorizar, a gente pode viver e vivenciar, né? Então a gente tem essas duas correntes andando, né? E se confrontando. E bom, isso para mim está esses nós, tudo isso, não é? Tá vindo falar disso também. Quer dizer, como é que alguém se autoriza um psicanalista, né? Onde é que entra o discurso cínico, o discurso libertário, né? O discurso totalitário? É dessas coisas, então, do amor, da relação entre homem e mulher, e tudo que entra no ponto onde isso falha, e graças a Deus falha, né? É o caso de se dizer. Então, bom, eu acho que era importante lembrar disso e então de dizer que ele está falando das identificações e das dificuldades nos laços e nos enlaces entre os falantes, né? E lembrar que ele falou, que ele citou numa das primeiras aulas, ele citou um livro de ficção científica chamado A Planolândia, que diz bom, tem seres que vivem num planeta que funciona só em duas dimensões e mostra como lá as coisas funcionam de maneira ruim, né? De maneira precária. Mas existem outros planetas com outras dimensões, né? Enfim, ele traz esse mito, esse livro, quem puder ler, inclusive, vale a pena, porque, bom, ele fala bem do mundo onde a gente vive, né? A gente está no mundo onde frequentemente estão se puxando as questões para essa dupla dimensão, para essa binariedade, onde o Lacan chamava isso do plano do imaginário, que é o plano do ódio, da destruição, ou eu ou o outro, não é? Mas a gente, como psicanalista, puxa sempre, tem que puxar para uma lógica com mais outras dimensões, dito menções, né, mansões do dito. Enfim, eu queria só relembrar essas coisas que a gente falou no ano passado, para poder também, né, recontextualizar, né? Enfim, era isso. Obrigado. Jaime? Então, boa noite, pessoal. É um prazer retomarmos a nossa atividade do cartelão. E o que me ocorreu comentar com vocês, trazer como questão, é aquele trecho que foi falado antes, né? Que se o amor é cativante, não é que ele seja passivo. É um dizer, o amor é um dizer que implica em si mesmo uma regra. A gente só é ativo no amor se está ativo a partir das regras. E aí a questão é, qual é a regra do amor? Que não é a paixão. Aí ele vai dizer ali adiante, na 165, o amor não é feito para ser abordado pelo imaginário. Porque o imaginário não conhece a regra do jogo. O espelho do amor, sobretudo na paixão, não conhece a regra do jogo. Ele articula os nós do amor, mas não sabe a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Que no desencontro das demandas amorosas, há sempre uma falta. Não tem relação sexual. Como ele diz, assim, de uma maneira mais desconexa aqui no texto, né? Entre uma demanda de um sujeito e outra demanda de outro sujeito, há uma falta. Há um real que impede que haja relação. Essa é a regra do amor.
Se a gente sabe dessa regra, a gente suporta a falta própria e a falta do outro. Na paixão, a gente não suporta isso. A paixão não suporta falta alguma. É imaginário total. E aí ele diz no finalzinho da 165, né? O imaginário não conhece a regra do jogo, ele articula os nós do amor. É engraçado que isso permaneça na metáfora, que isso não esclareça do lado dessa coisa com maiúscula, né? Coisa freudiana, o lado da consistência estranha, que o real, no final das contas, é apenas isso. E olha só o jogo de palavras. O real é história de nós. É a nossa história. É a história de nós. E o real é o próprio entrelaçamento dos três registros, né? E aí ele, no final, né, deixa pendurada a questão se é o gozo do real e como se conjuga com o real do gozo. E deixa pendurada a questão para a próxima, né? E que o gozo seja da ordem do real, não há dúvida, mas qual é o real do gozo? Ele vai dizer que só os matemáticos conhecem isso. E ele está em busca desse real do gozo, né? Buscando a matemática, a topologia e assim por diante. Enfim, um último comentário. Há muitos anos atrás, o Paulo Slomp, numa das atividades no Centro de Trabalho em Psicanálise, né, pré-história, muito antes do surgimento da POA, ele escreveu um trabalho onde ele pegou e jogou com a palavra morte e amor, falando de amor. Essa falta, regra do jogo, que permite que no amor sejamos ativos, é de que a morte está colocada. E aí aquela frase do Lacan, tem a morte que leva à vida e tem a morte que a vida leva. A morte que a vida leva é que permite estar na regra do jogo do amor. Se temos essa lucidez. Era isso que eu queria comentar. Ângela e Márcia, Eu queria só tentar um pouco seguir na provocação que a Christian trouxe em relação ao pudor e um pouquinho, porque parece que tem algo aqui, que justamente foi as partes que eu não li, e que eu tinha destacado da leitura, que tem algo a ver com isso, assim, né? Que me parece... Fico perguntando quando a Christian diz o pudor é algo do corpo. Sim, pudor é um véu. É um véu e me parece esse pedacinho que eu destaquei aqui na leitura do Lacan, parece que fala algo disso. Por exemplo, ele diz, no amor é onde os corpos tendem a se enodar. Só que não conseguem, pois a um corpo não ocorre nunca que se enode. E isso é o que nunca se diz. Não, aí ele brinca e diz, não há sequer um traço de nó no corpo. É o que eu via nas minhas aulas de anatomia e era por isso que eu me apaixonava. Tem algo no corpo que não cabe o nó. Então, o pudor, me parece que é aquele que encobre isso, essa impossibilidade que o corpo traz, né? Encobre, por isso que o pudor tem a ver com o semi-dizer. Quer dizer, tem algo que diz, mas algo que esconde.
desse corpo que o tal do amor-paixão. O tal do amor-paixão e disso que tem a ver com a dança. Uhum. Tem um outro pedacinho aqui que eu não li, do Gedi, e ele diz: a estética do corpo, ela vem da sua possibilidade de transformar-se em objeto de arte, através de uma gestualidade precisa. Quando há uma precisão no gesto, por isso é preciso a repetição, né? Próxima do automatismo. Isto é o que impõe a soberania do corpo como objeto. Daí a fascinação se liga à sua estereotipia. O corpo ganha um caráter irreal. Você tem algo da morte ali, nesse objeto, enfim, estereotipado, que traduz essa paixão, essa paixão estética, né? E que certamente não é o apaixonante do amor, né? É outra coisa. Sim, sim, a estereotipia, certo? Sim, na dança moderna, contemporânea, se enxerga muito mais isso, né? Mas, enfim. Márcia, gostaria de fazer uma colocação? Eu acho que só, enfim, né, dialogando aí com as coisas que os colegas foram trazendo, e que o Jaime agora no final traz, acho que tem uma passagem que ele marca muito essa questão, né, do amor, enfim, ele traz isso, tá, nesse capítulo que foi enviado, né, que não tem página isso, né, é difícil, mas enfim, eu Mas vou ler aqui, ó. conta nas páginas que vai passando aí, que aí dá para a gente... Então, vamos ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na nona página, é o penúltimo parágrafo da nona página, que começa agora, tentemos nos interrogar sobre o que poderia acontecer se ficássemos seriamente desse lado que o amor é apaixonante, por mais que isso implique que se siga a regra do jogo. Certamente, para isso é preciso sabê-la, a regra do jogo. É talvez isso que falta. É que sempre estivemos aí numa profunda ignorância, a saber, que se joga um jogo aonde não se conhece bem as regras. Então, se esse saber é preciso inventá-lo para que haja aí saber, é talvez a isso que possa servir o discurso psicanalítico. Talvez isso de, quem sabe, inventar esse saber sobre as regras do jogo, né? Que cada um possa inventar o seu, né? Isso eu acho bem bonito, essa passagem, assim. E também lembrei do iniciozinho do texto Televisão, que é justamente contemporâneo desse seminário, né? De 73 também, e publicado, então, a primeira vez em 74, onde ele abre essa questão justamente da verdade não toda, né? Ele começa dizendo, né? Sempre digo a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível, materialmente. Faltam palavras. É por esse impossível, inclusive, que a verdade
tem a ver com o real. Essa impossibilidade material de dizer toda a verdade. Enfim. É isso. Bom, aproveitar o ensejo, mas é que quando a Márcia estava lendo esse parágrafo, nessa lição da Moebius, está na 164, né, com relação ao discurso psicanalítico, se é necessário inventar esse saber para que haja saber, é talvez para isso que pode servir o discurso psicanalítico. Eu acho que isso é uma discussão muito interessante para nós, né, de como fazer isso, de como trabalhar com a transferência, nessa proposta do Lacan que é nova para o amor, né? Então, eu acho que isso é um elemento, eu acho, muito importante para o nosso trabalho, como o Robson estava dizendo, para o nosso trabalho cotidiano. De que amor se trata esse, né, que está implicado na transferência. Né? Eu fiquei me lembrando que quando nós propusemos o trabalho do Seminário da Transferência aos Nomes do Pai, foi pensando nisso também, não? A gente começou por lá, e o Lacan, uma das primeiras aulas, né, fala da transferência como uma situação de imparidade subjetiva, né? Então, aqui ele traz de novo essa questão com o discurso psicanalítico. Bom, que é a transferência. Então, acho que... Sim, sim. Uhum. Sim. E o Robson estava destacando que ele fala sobre o ímpar nessa lição, né? Tem um momento que tem o... Tem a ilusão de ser ímpar. É bem pertinho de onde vocês estão falando, dois parágrafos antes. Jaime, tu tinha te escrito também? Não? Sim, só um comentário sobre isso que a Márcia trouxe, sobre eu, a verdade, falo. Eu, uma vez, conversando com um analista não muito versado em Lacan, dizia assim, Lacan diz mesmo isso, é um absurdo, era um onipotente, ele diz a verdade, como assim? Diz, não, assim, ó, tem que pegar no francês. Moi, la vérité, je parle. Ele está jogando com moi e com G. O G diz a verdade, meia-verdade, verdade parcial. O moi, não. Só um comentário nesse sentido. O Robson também. E Jaime, é porque aí tem justamente, né, a dificuldade das pessoas entenderem a ironia, né, e talvez a dificuldade de poder, talvez precisem de mais análise para poder aceitar a ironia e rir de si mesmo. A segunda observação em que em português isso também tem essa antiga e conhecida, né? Eu, a verdade, falo. Então, também tem esse outro deslizamento, né, com o falo, né, que eu falo. Sim. Agora o que eu queria mesmo era perguntar sobre uma precisão que agora, quando vocês estavam falando, é com relação, né, aos desenhos topológicos. Márcia, né, quando você mostrou aqueles coloridos, tá? E que o Lacan disse, os dois primeiros eu desenhei com facilidade. Se vocês notarem, eu estou aqui com a versão colorida, então para quem está em preto e branco fica talvez um pouco mais difícil, tá? Por quê? Qual é a regra que faz com que a propriedade borromiana se instaure? Ou seja, tem dois superpostos e um terceiro que vai, né, por cima do que está por cima, por baixo do que está por baixo. Mas se vocês olharem esse segundo desenho aqui, a linha amarela, ela faz isso, aquela que é o laço duplicado, né? Tá? Ela vem, né? Então, o vermelho está por cima do verde, ou seja, o quadrado está por cima do retângulo, para identificar quem está com preto e branco aí, tá? Isso, o segundo, tá? Isso. O quadrado está por cima do retângulo, tá? Então, a linha que está dobrada, que aqui é amarela, ela vem, então, por cima do vermelho, por baixo do verde, por cima do vermelho e por baixo do verde, só que no meio ela passa duas vezes por cima do verde.
Se eu tentando explicar, ou seja, não cumpre com. Vocês conseguem ver? Ali no meio, né? Depois que ela faz, são 2 pulmões. Agora eu, né? Então, ela vai por cima, passa por baixo do que está, né? Por baixo, por cima do que está por cima, volta ali por baixo do que está por baixo. Mas quando ela se dobra, né, para fazer a voltinha, ela passa por cima do retângulo. Me acompanham nisso? É um pouco complicado, mas olhando é fácil. Sim. As duas que estão ali, aparentemente. Não, porque isso. Não, era para dizer o seguinte: o que eu me dei conta aqui, né, quando vocês estavam falando, é que, na verdade, essas são figuras espaciais. E aí, no espaço, ela não passa por cima. Aqui é porque está no plano, que dá essa. Não é nem impressão, a gente vê que está. Né, que, supostamente, quando ela vai para o plano, ela não segue a regra que faria com que fosse borromeano. Mas se tu pensa, aí é obrigado a pensar, projetar isso no espaço, aí não tem problema, porque ela vai atrás, sabe? Sim. Na frente, ou seja, está no espaço. Robson, fala no microfone, Robson. Não, foi isso que eu falei. Aparentemente, o que eu me dei conta, ou pelo menos, né, tentando encontrar, né, uma saída para isso aqui, é que isso é né, um achatamento, uma colocação no plano de algo que se tem que pensar espacialmente. Sim. É que, como ele diz aqui na lição, é muito difícil, né, fazer a figura 2. Hugo, por favor. Oi, só para dizer uma coisa também para o Robson É que aqui. o Hugo estava escrito antes lá. Depois o Hugo, por favor. Eu queria sublinhar a palavra pudor, porque eu lembrava quando meu pai foi para o geriátrico. E os doutores falaram para nós o problema é quando o pudor cai, porque a vida deles se desanuda. Eles falaram assim, que o pudor era uma estética necessária na vida dos sujeitos. Quando o pudor cai, sim, então é interessante a relação entre o pudor e a vida amorosa, porque temos uma certa ideologia, uma certa fantasma que na vida amorosa tem que dizer as verdades, mas a vida amorosa tem que ser pudorosa. Eu acho que temos que fazer essa relação entre o pudor e a vida amorosa, porque o pudor é o cuidado para o outro. Quando você tem pudor, tem uma relação com o outro grande e com o outro pequeno. Conhece as regras. O pudor é o nome das regras. Por isso, essa colocação que faz Jaime em relação a... não conhecemos as regras, mas temos isso, que tem que ser pudoroso, que é um jeito que na vida amorosa muitas vezes não acontece, que é um jeito de respeitar o outro, o pudor. Que é o pudor, como disse Ângelo no início, ninguém sabe bem, não? Mas é impossível de saber. Mas cada um sabe que é o pudor para cada quem. Isso. Por isso, sublinhar que é uma palavra muito, muito clínica. Situações que são pudorosas e situações que são, a palavra em espanhol é impúdica. Isso é impúdico, não? Que é perto de obsceno, que quer dizer fora de cena. Então, impúdico tem relação com isso, que é bem, bem clínico. Eu acho que é uma palavra que eu muitas vezes não tenho em minha cabeça, mas hoje, bom, essa lembrança com meu pai, os doutores falando disso, obrigado. E obrigado às intervenções dos colegas. Isso. Jaime? Tá sem som, Jaime. Jaime, sem Eu ia som. mesmo dizer, Hugo, que o contraponto do pudor é o obsceno. Então, concordando contigo.
E, Robson, sobre a questão daquele nó, eu acho que vale a observação seguinte: o que faz com que ele seja borromiano é que ele passa 2 vezes por baixo do retângulo. Isso faz com que, se um dos elos estiver desfeito, qualquer um dos outros dois, ele vai deslizar para fora. Pelo fato de que ele passa 2 vezes pelo debaixo do triângulo e só uma vez por cima. Só uma observação nesse sentido. Sidney. Oi, então, só para também chamar a atenção para 2 parágrafos aqui do texto, né, que um que a Márcia falou agora, esse que ele fala da televisão, né, ela acabou de ler, né, um parágrafo abaixo, subindo um parágrafo, 2 parágrafos acima, ele diz, né, eis aí, é bem isso que eu acho genial na pessoa que produziu uma certa aterita na capa da minha televisão, né? Quer dizer, a gente tem aqui aquela cena de Pompeia da Vila dos Mistérios, né? Então é interessante perceber que essa coisa do mito, porque os nós eles chamam a atenção da gente, eles vêm na frente e quase que ofusca outras coisas que estão presentes também, né, na aula. Então aqui a gente tem a questão da Vila dos Mistérios, né, na mitologia grega, e 2 parágrafos antes, né, ele está falando assim de que ele fala da morte, da relação da morte com o belo, não é? Da ética da psicanálise, e aí ele fala da Antígona e diz, bom, é o que passou no mito cristão. Toda essa história do Cristo que não fala senão do gozo. Então ele traz aqui a questão da história do Cristo, né, a paixão de Cristo e o gozo, que é muito importante para ele. No seminário anterior, seminário 20, ele trouxe essa questão, né, do outro gozo relacionado, né, com a questão do cristianismo, e aí ele fala logo abaixo da Trindade Divina. Eu acho isso uma coisa também importante para trazer para a gente, né, uma hipótese, minha hipótese de por que ele se empolga tanto com esse nó borromiano. É que o nó borromiano mais famoso da história da humanidade é a Trindade cristã. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm a propriedade borromiana, não é? Porque não são 3 que fazem um. É exatamente isso. Se você tivesse que desenhar, não em forma de cruz, mas em forma de nó, é o próprio nó borromiano. Essa propriedade que o Lacan encontra aqui na lógica, para poder trabalhar os registros dele, retoma essa formação cristã que ele teve, né, estudando no seu colégio lá de padres, né, desde o início, com seu irmão cardeal e por aí vai. Eu acho interessante esse parágrafo, então, que fala, né, da questão da Antígona, do belo, da morte, do gozo e do cristianismo, e esse outro da Vila dos Mistérios. Enfim, só para ressaltar isso para a gente. Carmen. Eu queria fazer uma provocação e já um convite para a próxima lição, porque o Hugo falou do obsceno como fora da cena, né? E na próxima lição ele vai falar justamente de canto com Sade. Então, eu fiquei pensando, será que Sade, então, é um obsceno? Um fora da cena? É uma provocação e um convite já para a próxima lição. Então, pessoal, estamos chegando à nossa hora. Então, já que a Carmen começou com o convite, né? Nosso... A Ângela, sim, tá. Vai, Ângela. Desculpa. Não vou ficar braba contigo. Não, só que o Robson estava falando da questão do plano, né, e do nó borromiano, e aí eu fiquei pensando, mas eu estava brincando com isso, mas tem lógica. Essa questão que no plano das ideias, muitas vezes, né, se fala, bom, as coisas acontecem de determinado jeito, e quando a gente vai botar na experiência, né, isso se transforma. Então, talvez também poder pensar que as argolas e todo o trabalho que o Lacan queria com a topologia e mexer com isso, fazer uma experiência mais do que só apresentar uma teoria do plano. Então, pessoal, agradeço então a participação de todos, né, ter aceitado
essa noite fria, né, debater esse seminário. Então, Márcia, Ângela, muito obrigado pela participação de vocês. Então, nosso próximo encontro será dia 11 de julho, tá? Daqui a 15 dias. Então, e em breve vocês receberão um convite por e-mail também com os colegas que se encarregarão da lição que vamos trabalhar. Então, que será a lição 10. Tá bom? Só uma questão também das traduções. Está indo a cada lição um capítulo que a gente manda no e-mail, tá? Mas as outras duas traduções que tem o link ali é da FI e da Moebius, sendo que a gente tem achado que a Moebius tem se destacado como uma tradução melhor. Para quem for adquirir, é muito interessante essa. Só uma coisinha também. Não todos vagueiam. Só uma coisinha. Só uma coisinha. Para Moebius. Só uma coisa. Essas aulas que a gente também está trabalhando dessa tradução, né, que foi citada aqui, elas estão no site da POA, dá para baixar do site da POA. Se quiser baixar de uma vez e imprimir, dá para fazer isso também, tá bom? Não, essa que a gente está trabalhando, que é a que está indo por link a cada aula, Isso, as 15 isso. aulas no site da POA. É uma de circulação que a gente não sabe quem produziu e ela, né, baixa do site. Pode baixar do site as 15. Isso. Onde que está Já no tem site? as 15, todas. Já estão. Mas aí pode pedir na secretaria que ela... Eu não sei como é que bate. Mas De qualquer sim, forma, pode pedir. essa lição, essa tradução feita pela Moebius, vocês pode ser encomendado pelo Espaço Moebius, que é uma instituição de Salvador, tá? Uhum. Você Sim. vai lá e fazer contato com eles, que eles mandam pelo correio. Sim. Ok, então, boa noite a todos, obrigado, até a próxima. Noite, Boa noite. pessoal. Boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. É.